Pois é, como diz o Toninho da Caixa, estamos chegando. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Cícero, e boa noite a todos aí. Então, nós estamos hoje aqui com o presidente do Museu Ferroviário de Itapetininga. Vamos bater um papo, 1 hora aí mais ou menos de um bate-papo legal, e o Carlos Eduardo vai contar muitas novidades a respeito do Museu Ferroviário. Primeiramente, esse também, além de ser uma curiosidade de quem já está assistindo, já temos bastante gente já que eu estou notando ali assistindo, é também a minha curiosidade. Carlos, quando que iniciou esse movimento do Museu Ferroviário de Itapetininga? Carlos, tem alguma... Carlos, só um momentinho, tem alguma coisa alta aí? Tá entrando. Abaixa aí. Abaixa, senão sai aqui e atrapalha. Ó. Continuamos com a mesma pergunta, Carlos. Então, sobre o museu, na verdade, eu já frequento a casa há aproximadamente 50 anos. Então, é um clube com tradição ferroviária e a gente já está ali no meio já há muitos anos. Então, quando, no ano de 2005, se existisse a Estrada de Ferro Sorocabana, em 2005 ela faria 130 anos. Então, em decorrência disso, foi feita uma exposição de material da ferrovia, mais de 90%, todas da Estrada de Ferro Sorocabana. Foi feito ali no Centro Cultural, o Balim era vivo ainda, e foi colocado um bondinho ali na frente. Então, ali foi em 2005, por causa da Estrada de Ferro Sorocabana, que seria os 130 anos se ela estivesse operando. Porque, na verdade, a Estrada de Ferro Sorocabana, ela operou quase um século. Ela operou 96 anos, mais precisamente de 1895 até 1971. A Sorocabana. Certo? A Sorocabana. Então, são 96 anos. E, em decorrência disso, foi feita a exposição ali. Após a exposição, todos puderam participar ou fazer aquele pequeno trajeto com o bondinho ali na praça. Ele foi montado por uma equipe do Roberto Serajoli, que nos ajudou muito a montar o bondinho, e o passeio sempre foi gratuito, nunca foi cobrado nada. Então, ele ficou ali durante os 30 dias. Após o encerramento da exposição, essa exposição foi um sucesso muito grande. Segundo o falecido Balinte, em números de pessoas que visitaram a exposição, ela ficou no páreo com a Dorina Barbosa apenas. Ninguém teve uma exposição tão grande aqui em Itapetininga como aquela.
de frequência. Enfim, após o término, a diretoria do CASE me procurou para levar o bondinho lá no CASE. O clube era E eu topei porque o clube é ferroviário, eu conheço lá, eu já participo lá há muitos anos, né? Então, após a remoção do bondinho que foi para lá, o presidente, na época, o falecido Chagas, ele sugeriu, e ele e toda a diretoria, que também montasse o Museu Ferroviário. O princípio que o clube é ferroviário, não tinha por que não montar levar todo esse aparato. Enfim, montamos o Museu Ferroviário no CASE. Essa foi a origem, o princípio. Tá bom? Carlos, acerte melhor a câmera, porque a tarja está pegando. Isso, levante mais para você aparecer mais. Aí, apesar que o distintivo é bonito, mas hoje nós estamos conversando com o Carlos Eduardo. Melhor? Então, agora está melhor, está pegando melhor a sua pessoa aí. Então, partiu mais ou menos. Então, partiu da exposição ferroviária que aconteceu lá no Centro Cultural, que daí partiu a ideia do Museu Ferroviário. Exatamente. Houve lá a exposição e daí surgiu a ideia. Surgiu a ideia, a diretoria propôs, no caso, e eu achei muito interessante, e assim começou o início a história do Museu Ferroviário ali no próprio CASE. E quem teve vamos dizer assim, a maravilhosa ideia de tirar a Maria Fumaça da frente da estação, que estava no meio do mato, jogado às traças, um objeto tão precioso daquele, como surgiu a ideia? Uma coisa vai puxando outra em decorrência, né? Como o bondinho já foi instalado, ficou muito bom lá, o museu também, né? Ficou muito bem localizado. Então, nós, praticamente em conjunto, nós vimos... eu fui visitar a locomotiva várias vezes, e como nós localizamos aguardente de cana lá dentro e outras coisas dentro da máquina, nós ficamos achando assim, olha, vão tocar fogo nisso aqui qualquer hora, mesmo que não seja a propósito. Acidentalmente, uma hora eles riscam um fósforo aqui, vai perder isso aqui. Então, a partir disso daí, funcionou como um alerta. Aí, decorrente disso, houve uma série de etapas para que a gente conseguisse tirar ela de lá. Ela é um bem do Tesouro Nacional, isso é DENIT. Então, não poderia simplesmente chegar lá e vamos levar para tal lugar ou tal lugar. Precisava uma autorização. Então, na época, o Gildo Boni ajudou. Ele fez alguns contatos em São Paulo, com essas associações que tinha em São Paulo, e com esses contatos no início, a gente foi colocando a situação e fomos pedindo, até que veio a autorização. Eu mesmo fui buscar a autorização. A qual dizia que a gente poderia tirar ela ali da praça, né, Gaspar Ricardo, e levar para o CASE, desde que nós arcássemos com todo o trâmite, todas as despesas, segurança. Aí nós contamos com um apoio muito grande da Prefeitura Municipal de Itapetininga na época, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar. É uma operação de guerra, né? Assim, vamos dizer, não é fácil para a gente, porque para você colocar a máquina, tirar de lá, nós tivemos que fazer uma estrutura, ainda que fosse provisória, essa estrutura para colocar ela sobre uma carroceria de um caminhão, uma carreta especial que contamos com apoio na época do prefeito Roberto Ramalho, Fábio Sacco, Paulo César. O setor de obras da prefeitura sempre
não socorreu, viu, Cícero? Esse pessoalzinho aqui, o pessoal aí do setor de obras da prefeitura, tá de parabéns, sempre socorreu quando a gente pediu, tá? Então eu não esqueço disso. Então, com o apoio de todos esses aí, e da equipe do Roberto Serajoli, do Pedro Paulo, que ajudou muito, financiou esse transporte, o Pedro Paulo Saco. O Pedro Paulo Saco é o que financiou esse transporte, tá? Então, foi feito esse transporte dali até o Case, com todo o apoio de todo esse pessoal. E foi pago esse transporte pelo Pedro Paulo Saco. Ele é um dinheiro que, na verdade, esse dinheiro foi trocado em material e foi usado ali mesmo, ali naquele depósito ali da estação ferroviária. Estão lá as chapas até hoje. E ele acompanhou isso aí. Então, foi tudo muito transparente, muito legal e correu tudo muito bem. Daí, depois que colocamos ela no caminhão, e temos filmagem disso, documentado, tá? E depois de tudo isso, daí o bombeiro e polícia militar fizeram a escolta. Aí ela subiu ali a Padre Albuquerque, na época, e foi um sucesso, porque o que a gente mais era preocupante que você tem que colocar ela na carreta para tirar ou para retirar ela, você tem que fazer um grau bem suave para não romper ela, não quebrar ela em duas, entende? Não pode fazer tipo ela pode ficar meio fechada. Então você tem que entrar bem suave na carreta e descer também. E para descer ela lá no case, daí foi feita uma vala muito grande, com ajuda, foi feita uma vala muito grande, a carreta entrou com a locomotiva dentro da vala, para essa locomotiva ficar nivelado com o solo, para depois deslocarmos ela sobre um trilho que foi montado. Então, é uma operação bem complexa, difícil e que precisa de muito cuidado. E isso foi feito, uma equipe especial, e foi tudo um resultado muito positivo. Tá certo. Mandar uma boa noite, então, que já estão entrando em contato com a gente. O Zezinho Trindade, mandando boa noite para mim, também para o Carlos Eduardo. A Lília Souza Santos também, boa noite. Elise Ribeiro, entrou um amigo nosso aqui também. O Carlos Eduardo da Silva também, boa noite. Muito obrigado por estarem assistindo a gente. O Antônio Pedro Correia não dormiu cedo hoje, está assistindo a gente. Muito legal. Agora, esse dia foi um dia muito especial e inesquecível. E a expectativa do dia foi grande, vamos dizer assim, a véspera, amanhã nós vamos fazer isso, você reuniu o pessoal, foi uma expectativa muito grande, né, Carlos? Puxa, olha, ninguém nunca fez essa pergunta para mim. Mas, olha, foi difícil você dormir por causa da preocupação, porque é um objeto. Só existe 3 no Brasil. Então, é um objeto pesando em torno de 70 toneladas, com o tender, porque tem a locomotiva e o tender, né? Então, a soma desses objetos é 70 toneladas. E o medo, o receio sempre existe, que a gente, né, de um acidente, então, mas com a ajuda da polícia militar e do bombeiro, o trânsito ficou bem liberado para a gente levar ela, mas nunca a gente sempre fica naquela expectativa, né? Enquanto você não coloca ela sob os trilhos dentro do case, sempre há a preocupação, né? Sempre há. É tenso, é tenso. Mas além dessa preocupação, né, vamos dizer assim, o perigo de acidente e tudo, também existia também a emoção de um objeto tão valioso que estava sendo abandonado e para um lugar que realmente hoje, se bem que nesses anos todos não foram também mil maravilhas, houve muitos problemas para chegar até na situação que está hoje, que ela está brilhando lá. Mas como eu disse, além dessa preocupação de acidente, também teve a emoção de estar levando um material valioso lá para o caso, não, Carlos? Sim, essa aí é a parte gratificante, né?
É a Exato. parte gratificante de todo esse trâmite, né? É o resultado de todo esse esforço. Então, isso aí é impagável, né? É impagável. A cidade ganhou, esse objeto está lá. Obviamente, aos poucos nós vamos melhorando, né? Nem que sempre a gente tem a procurar melhorar esse objeto também. E a cidade tem esse objeto praticamente único, né? Assim, existe três no Brasil, mas as outras duas que eu conheço, a nossa, apesar que nós precisamos melhorar, a nossa tá, não menosprezando as outras, a nossa tá mais bonita. Ô, Carlos, e aonde estão as outras duas, você sabe ou não? Sei. Tem uma que está ali na proximidade ali daquele passeio turístico que tem em Jaguariúna, a Ah, Campinas. Ela está lá hum, naquele trechinho ali, tá? E a outra está em Ribeirão Preto. Ela está em Ribeirão Preto, mas precisando muita atenção, sabe? Mais do que a nossa. Ela está num lugar lá que ela precisa de mais atenção do que a nossa. A nossa está num lugar mais. Precisamos melhorar, mas a nossa está bem acomodada. mas aí também, sem querer criticar você falou que Ribeirão Preto precisa de mais cuidado, não sei. Você também, a gente tem que fazer, fazer a coisa com amor também, né? Não é simplesmente o fato de colocar num lugar lá e até logo, né? Tem que ter um carinho, como nós, né? Itapetininga, a gente nota com os ferroviários, não só Itapetininga, Sorocaba, nós vemos o caso do Billy, né? E do pessoal lá, Jaguariúna, que nós somos lá, existe um carinho muito grande pelo material ferroviário, não, Carlos? Ah, sim, existe sim, mas são pessoas assim, o caso do Sorocaba, o Eric, o Paulo Sérgio, o próprio Billy, e a equipe deles são idealistas, né? Você vê que a pessoa que faz mesmo porque gosta daquilo ali, né? Então, isso, quanto mais a cidade tem as pessoas com esse perfil, mais prospera a preservação, a cultura, a educação, né? Quanto mais você tem pessoas desse perfil. É verdade. O Carlos Eduardo da Silva está parabenizando, né, por manter a memória ferroviária neste Museu do Case, pelos esforços desprendidos, a cidade só ganha com esta ação. Aí, Carlos Eduardo, pode agradecer aí ó, o reconhecimento do nosso amigo Carlos Eduardo da Silva, né? Sim, eu agradeço ele. Aliás, eu conheço ele há muitos anos, já do Instituto Histórico. Ah, tá. Aqui é pequenininho, eu conheço o Carlos Eduardo, ele, não sei se ele lembra de mim, mas eu lembro dele de lá, sabe? Eu já vi ele lá no, no Instituto Histórico. Esse aí é um dos maiores colecionadores de livros de toda a região, né? É uma pessoa que é um grande idealista também, viu, Cecílio? É mais um idealista. Parabéns para Valoriza, ele aí. valoriza a memória, né? A história, a memória da nossa cidade, muito importante isso. Carlos, e a parte burocrática, quando vocês pensaram em trazer a locomotiva da estação para o CASE, houve bastante dificuldade ou a coisa fluiu bem? Não, há bastante dificuldade, porque, na verdade, quando você pega um objeto como esse, desse porte, e você pega para levar de um ponto A para um ponto B em qualquer cidade, né? Em qualquer cidade, você, além de toda autorização, você tem que ter toda a autorização, todo esse aparato da prefeitura, polícia, bombeiro, etc., o setor de obra, que eu já mencionei antes, além de tudo isso, o próprio Tesouro Nacional, o DENIT, você tem que recolher uma taxa. Além de tudo isso, você tem que recolher uma taxa, porque é um transporte especial. Então, essa taxa é vinculada a esse transporte, de você tirar da praça de Gaspar, Ricardo, e levar até o caso. Então, tem uma taxa muito especial e não é barato. É uma Então, taxa única? é uma taxa única. Então, isso dificulta o transporte, mas eu acho que o próprio DENIT, o próprio Tesouro Nacional, ele faz isso já para
para deixar uma coisa bem oficializada e para não ficar mudando de um lado para o outro com frequência. É uma forma de que eles fazem administrativamente para preservar o patrimônio, o bem. Tá, o DENIT, o que significa a palavra DENIT? Departamento? O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. E Então, existe pessoas, tipo auditores fiscais, que viajam o estado para observar como é que estão esses materiais, ou a coisa é de longe, vista de longe? não, existe sim. O próprio Brasil, o nosso sistema, eles, de tempos em tempos, eles fazem a vistoria, a contagem do material que você tem ali dentro do museu. Então, é fotografado, né? É fotografado e é tudo todo mencionado por item. Eles fazem isso e de tempos em tempos há uma norma para eles fazer isso. Então nós somos visitados de tempo em tempo para fazer eles fazem esse trabalho daí. Eles Aí checam para Brasília. ver, Oi? eles dão uma checada para ver se os materiais continuam sempre ali, né? É isso? É porque assim funciona assim. Dentro da própria museologia, né? Dentro da própria museologia, ela já deixa bem claro que aquele objeto que é doado para um museu, ele não pode ser vendido, não pode ser trocado. Então, eles entendem que é melhor você ter um cap lá do maquinista, do seu avô, por exemplo, lá no museu, do que você ter esse cap do seu avô lá no guarda-roupa. Porque se você tem lá no museu, vai estudantes, vão fazer trabalho, tá? Lógico, tem valor sentimental. Se você quiser deixar ele no guarda-roupa, sem problema, né? Não tem, né? Mas tem muitos objetos que, se você levar no museu, vai ser objeto de estudo para a escola, que vai à escola, no museu, fazer trabalho escolar. Então, aí é a importância, né? E eles entendem que esse mapeamento feito pelo DENIT é justamente para evitar trocas de objeto, de comercialização. E todo o material que vai chegando, você vai cadastrando, é isso? Daí o material que chega, ele é registrado dentro de um livro específico. Esse livro é específico que já está dentro também do ramo da museologia. É um livro só para colocar os objetos. Esse livro fica em poder do presidente. Do presidente do museu, da administração do museu. Fica dessa forma que funciona. A partir do momento que a pessoa faz uma doação, ela não é mais proprietária do objeto, né? Ela fez a doação, você lançou no livro, já pertence a DENIT, no caso. Basicamente é isso, já pertence ao Tesouro Nacional. Agora, se a pessoa quiser retirar, daí a minha obrigação é informar o DENIT, que a pessoa está querendo retirar o objeto, e aí, se o DENIT autorizar, ela vai retirar o objeto normalmente. E se não autorizar, está vinculado ao Tesouro mesmo, né? E já aconteceu algum caso? Mas que não, né? A pessoa, quando ela presenteia, fica praticamente, dificilmente retoma, né? Não, nunca. Nunca a pessoa chegou lá e falou, quero levar de volta. Não, não tem isso daí. A pessoa que doa, a gente já explica também, né? Eu já explico, olha, se você quiser doar, vai ser assim, mas é norma do DENIT, né? Não é eu que quero assim, mas é uma norma para evitar comercialização e é assim que funciona, né? E, inclusive, a gente não pode nem prestar, né? As peças que estão lá, nem empréstimo. Então, às vezes, acontece de pessoas quererem empréstimo, assim, a gente não posso fazer isso. Não pode ser retirado do recinto, né? Não Não pode. pode. Só se eu informar o DENIT e o DENIT autorizar, né? Mas fora disso, não tem porquê. E o museu tem recebido muitas doações ou você acha que poderia ser melhor isso aí?
Não, tem recebido, sim. Recebi uma mala há 2 semanas atrás. Eu sempre tem doações, sim, viu, Cícero? Isso não dá, não é. Tá em bom movimento. O Museu de Itapetininga é um museu que tem peças bem legais, bem interessantes. Por quantos anos foi concedido para ficar no estádio do CASI o Museu Ferroviário de Itapetininga? Olha, não Travou? fechar meses por, sabe, a nossa vontade, pessoas que não têm interesse pela cultura, né, preservar nada, não querem nada, então ficou um tempinho fechado. Mas mesmo assim, depois nós tivemos uma autorização do DENIT, apesar de todo isso que nós passamos aqui na cidade de Itapetininga, o DENIT nos autorizou a funcionar mais 20 anos. Ah, que legal. A Lília respondeu minha pergunta e você também está respondendo. Olha lá. Em 2019 foi concedido mais 20 anos para ficar no CASI. Maravilha. E para ficar no caso gratuitamente, viu? Gratuitamente. Inclusive, a gente não. O DENIT não cobra nada de nós também, tá? Ele concede esse tempo e gratuitamente. Vai ficar no. A internet lá pelo Quase mais lado. 20 anos. A internet aí pelo lado da Vila Bart está meio oscilando, viu? Mas tá bom, já voltamos. Claudinei Rodrigues, boa noite. Esse é o Claudinei Rodrigues que quer fazer um time de veterano lá no CASI. Vamos ver se o Claudinei, depois que passar a pandemia, né, fazemos um time de veterano lá, né? Pois é, então, boa noite, Claudinei. Eu vi muitas peças bonitas lá no CASI, que eu gosto de coisas do passado, né? Aquele rádio que está lá, vocês recebeu há pouco tempo ou já há muito tempo que está lá? Tem um rádio bonito lá, um rádio bem antigo. Sim, aquele radinho lá para você funcionar, eles têm que ligar, ele é com válvula, demora, né? Demora um tempo para ligar, né? E aquele rádio lá, um pequeno rádio, né? Mas até não é importante ligar o rádio. Bonito é o formato dele que lembra toda a história, né? Vamos dizer assim, né, Carlos? Todo o passado do rádio, né? Sim, é o mesmo, é um modelo semelhante que meu avô tinha, né? Meu avô foi o Teófilo dos Santos, ele foi feitor na Estrada de Ferro Sorocabana. Ele foi feitor na Estrada de Ferro Sorocabana e o modelinho do rádio é o mesmo, né? Ah, tá. É da época mesmo. Jacozinho do Derac, né? Vão ter que logo pôr uma barra aí. Jacozinho do Derac barra Case. Chegou e mandando boa noite para você aí. Boa noite. Boa noite, Jacozinho. Obrigado por ter participado aí. Ele sempre está nos prestigiando, o Jacozinho aí do Derac barra Case. Agora vou ter que pôr a barra Case aí. Ô, Carlos Eduardo, eu acho que existem muitas peças interessantes na casas de ferroviários em Itapetininga. Alguns até cuido com muito carinho, outros, sei lá, de repente não se preocupam em doar para o museu, que seria uma boa ideia, não, Carlos Eduardo? Exatamente. Agora tem aqueles realmente que são pessoas que a gente que tem aquele respeito pela. Existe um lado sentimental por uma peça ou outra, e assim, o bom é que a peça chega e que a pessoa vá de forma voluntária, né, Cícero? A pessoa vá de forma voluntária, doa. E assim, quando a pessoa doa a peça para o museu, ela também não é obrigada a dar o nome dela, tá? Isso aí fica um objeto lá e fala, isso aqui eu estou doando, mas eu não quero colocar meu nome. Não, fica anônimo. Não precisa colocar o nome. O que precisa é essa peça ser constado como no livro.
E é anônimo, não tem por que a pessoa, jamais a pessoa é obrigada a colocar o nome dela, CPF. Nesse caso, não. Daí é anônima. Agora, existe também uma possibilidade aí de a gente colocar o QR Code nas peças, né? Então, aí vai seguir esse parâmetro. Vai ser, as peças são numeradas, vai contar um pequeno histórico da peça, né? Pra, e aí é essa a intenção. E são melhoramentos que a gente pensa em fazer aos poucos, né? Até com relação ao QR Code, né? Estava previsto até o mês de fevereiro, mas a gente também entende que a correria do dia a dia na vida de todos acaba. As promessas não são cumpridas na época certa, mas com certeza isso aí vai acontecer, o que vai ser uma melhoria extraordinária, né, Carlos Eduardo? É muito importante isso. Mas eu sei que uma das pessoas que estaria envolvida no QR Code, ele estava e está fazendo um trabalho muito importante no momento, que é sobre a pandemia do coronavírus. Ele fez um trabalho, está colaborando para mapear as vítimas, né, por bairro, por rua. Então ele está fazendo um trabalho muito importante, mas é uma pessoa que futuramente certamente vai nos ajudar no QR Code. Sem dúvida, vai ser muito importante isso aí para ficar mais fácil, né? Para hoje com a tecnologia avançada, né? A pessoa, só para explicar para quem não talvez está ouvindo falar em QR Code e muitas vezes não está entendendo, eu sei disso porque muita gente vem aqui e eu mostro o QR Code sobre o Canarinho, Orlandinha, a turminha, e o pessoal, Cis, como é que eu faço para ver, né? E aí eu acabo ensinando o pessoal a baixar no celular deles, né? O leitor de QR Code, então é assim que vai funcionar. A pessoa vai lá com o celular, com o leitorzinho do QR Code, aponta para o QR Code e acaba vendo toda a história do material. É assim mesmo, né, Carlos? Que vai funcionar aí também, né? A ideia é essa, assim mesmo. É um trabalho muito bonito e muito bom, assim, vai ter que existir empenho de muitas pessoas, porque se ficar para um ou dois é meio difícil. Mas eu acredito que isso aí vai esperar passar a pandemia aí, daí a gente vai mapear os objetos que estão lá no Museu do CAS. E a visitação pública, logicamente que hoje nós estamos numa situação que não dá para prever. Nós estamos assim otimistas, apesar de todos esses problemas que estão acontecendo, a gente espera que quando acabar isso aí, a gente acaba, vamos ser, com otimismo, voltar do zero e praticamente criar muitas coisas novas. E isso também tá dentro a visitação para o público aí, não, Carlos Eduardo? Porque ainda, devido aos problemas que o clube passou, né? Que realmente ele está se recuperando aos poucos, a partir de agora, aos poucos, porque as dificuldades são grandes, mas futuramente poderá haver assim um espaço, um horário para visitação pública, né? Está dentro do projeto, não, Carlos? No momento, nós estávamos de terça a sexta-feira, das 8 às 12 horas. E esse horário da tarde, ou na segunda, domingo, sábado e feriados, com agendamento, que é para pessoas que vêm de fora da cidade, ou mesmo escola, ou grupos da terceira idade, escoteiros. Então a gente sempre deixava o horário de acordo com a necessidade daquele grupo, né? Agora, devido à pandemia, nós vamos ter outros critérios, porque nós vamos obedecer à OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, certamente vai ter outras alterações para manter o distanciamento, né? O pessoal de terceira idade, mais cuidado ainda, manter os 2 metros por pessoas, tal. Então, nós vamos seguir estritamente a Organização Mundial da Saúde
e as diretrizes do Estado e da Prefeitura Municipal de Itapetininga. O que eles falaram que podem, nós vamos fazer. Exatamente como eles. Nós não vamos transgredir nenhum passo disso aí, porque a saúde é muito importante. E é um momento difícil e nós temos que colaborar também. Então, nós vamos seguir esse parâmetro que for determinado pelos órgãos competentes. Com certeza. E até sair uma vacina, alguma coisa, nós vamos ter que conviver com essa determinação que vem lá de cima, né? Algumas bizarras, algumas aceitáveis, outras duvidosas, mas vamos ter que conviver com esse problema até surgir aí, eu acredito que os cientistas estão aí preparando aí uma solução para esse problema, né? Esperamos que seja rápido para que o museu possa ser novamente visitado. Agora, Carlos Eduardo, na verdade, a Maria Fumaça é uma das principais atrações que tem o museu, né? A gente tem visto que quando as pessoas vão lá, todo mundo quer tirar foto na Maria Fumaça. E realmente é mesmo uma das atrações principais, não, Carlos Eduardo? Com certeza, porque é um objeto muito difícil, né, que Itapetininga tem. Conforme eu te falei, os outros dois lugares não estão assim muito legal na preservação da máquina, eles estão melhorando, assim como nós também estamos melhorando. Mas como é um objeto, podemos dizer, quase que exclusivo, né? Então chama muita atenção das pessoas, um objeto tão raro, né? Fabricado na Alemanha, fabricado em Berlim, na Alemanha, em 1912. Então é uma idosa muito especial, uma peça muito especial para o nosso museu, para Itapetininga, e que merece mais atenção. Nós estamos fazendo o possível para melhorar ela, e aos pouquinhos um colabora, chega uma colaboração, e vai ficando aí para outras gerações também, né, Cícero? Eu gosto de ver, gosto de olhar, imaginar o passado. Agora, vocês, assim como o Billy, né, lá de Sorocaba, que é super estudioso, o Carlos também, com certeza, essa máquina, essa locomotiva, ela foi usada para, vamos dizer assim, de transporte de cargas, de passageiro, ou foi mais para manobra? Como que funcionou essa Maria Fumaça aí, a número 7? Na verdade, a número 7 é uma máquina, ela não é uma máquina assim tão potente para carregar muitos vagões, né? Ela não é essa, ela tem uma dinâmica assim para você colocar 2 vagões, tal. Não é para carregar muito, ela não é para forçar muito ela, né? Mas assim, no finalzinho da jornada dela, ela fazia alguns trajetos, pequenos trajetos que Itapetininga, para levar alimentação para quem trabalhava no depósito. Então ali foi finalizando até ela ficar ali na Praça Gaspar Ricardo. Olha aí que interessante, hein? Ela foi, então, ela que puxava o operarinho, então, né? Chegou a puxar, sim, poucas vezes, mas ela chegou finalizando o ciclo de vida dela, né? Não que ela esteja, né? Se quiser, hoje você pode recuperar essa máquina. Aí depende do interesse, né? Você pode transformar ela, se você for recuperar ela originalmente, é bem mais difícil, né? Ela é movida a lenha, daí você envolve o IBAMA, então é um processo mais difícil. Mas se Só para você turismo mesmo, né? Eu não Seria, entendi. seria só para turismo mesmo, né? Evidente. O turismo, se quisesse, poderia fazer. Você pode também transformar ela, fazer ela ser movimentada a diesel, ou mesmo a ar comprimido. Nós temos pessoal em Itapetininga capacitado para fazer ela funcionar a ar comprimido, que ficaria bem mais barato. Até sugestões, ela poderia até fazer toda aquela área do clube. Existe essa possibilidade. Depende de união, de mais gente querer, né? Mas é uma máquina que merece essa atenção, né? Eu falei um negócio aqui que
É engraçado até, é lógico, é só para turismo mesmo, não tem como ela querer voltar a trabalhar novamente, né? Mas esperamos que se aquela ideia, né, que nós estamos ouvindo aí de uma área de turismo em Itapetininga, sei lá, tem hora que dá a impressão que seria melhor ela ficar aí, né, para a gente ir dando um brilho nela devagarinho, né, Carlos? Porque você preserva ela onde ela preserva ela, e para você, essa tipo de máquina, essa daí, ou mesmo em Campinas, né? Em Campinas, que é uma cidade muito próspera, muita indústria, tem apoio, né? De cantores, naquele turismo que tem ali em Jaguariúna, né? Chitãozinho e Chororó, eles apoiaram muito aquele projeto ali. Então você vê que eles apoiaram muito. Então, aqui você viu que é um projeto maravilhoso que eles têm lá, né? Mas se você observar mesmo eles com toda aqueles com toda aquela plataforma que eles têm, todo aquele aparato lá, muitas vezes, quando tem muitos vagões, você viu que eles separam lá, quando nós chegamos, eles falam assim, o vagão 7 é para Itapetininga, Certo, você percebeu? Às percebi. vezes fala, o 8 é para Santos, o 9 é para Itararé, e Sim, assim vai. é Então, verdade. quando tem muitos vagões, assim, se você observar, a própria locomotiva que está lá, ela foi feita para puxar aqueles 10 vagões, entendeu? Apesar dela estar bem lubrificada, bem conservada, ela não é para puxar aquele lá. Então, o que, que eles fazem? Eles colocam os vagões, a locomotiva, sai aquela fumaça toda, aciona ela, deixa ela basicamente na lenta, e um outro, se você perceber, tem uma outra locomotiva que vai tracionando, entendeu? Sem Então dúvida. ela vai ali só no apoio, né? No Ela vai apoio, mas soltando a fumaça e apitando só. exatamente, mas ela mesma, ela não está puxando aqueles 10 vagões, porque ela não tem a dinâmica para puxar 10 vagões. Embora nos Estados Unidos tem máquina que puxa 80 vagões, entendeu? São máquinas possantes, não é esse caso nosso. O nosso, o S de Campinas, não é para puxar muitos vagões. Mas como o turismo ficou muito em evidência em Campinas, então você tem que agendar quando a cidade, o Reinaldo aqui do sindicato, né, faz esse trabalho bem feito, né? O É, Reinaldo faz, ele comunica lá, quando nós vamos lá, já tem o restaurante, já sabe até o que você quer. É bem bem organizado. organizado. É o Exatamente. trabalho do Reinaldo, um trabalho muito bonito do Sindicato do Ferroviário. Então, é o que nós estamos falando, essa máquina eles fazem, fica muito bonito o passeio. Você percebeu lá, né? É aquilo Oh, que é sensacional. Os vagões, a máquina é tracionada, mas ela tem uma outra que está dando uma força para ela, né? Então, é assim que funciona. No nosso caso, igual ela lá mesmo em Campinas, se você pôr lá aquela máquina para puxar 2 carros só de passageiro, não é viável. não. E Não, teve não, não. quantas pessoas tinham lá? Muitas pessoas. É várias Então, cidades, né? várias cidades. Então, se nós tivermos aqui Itapetininga, certamente vai pegar uma região grande também, o Sorocaba mesmo, né? Até Votorantim está fazendo isso. Mas você observar, não é muitos vagões também. A máquina deles também tem uma capacidade, né? Então, eles Verdade. respeitam. O Billy, muitas vezes eu tenho visto o Billy manobrar lá, né? E quando ele precisar, eu vou lá manobrar para ele também. Ele não me pediu, se ele pediu, vou. Agora, você pode ver que tem os vagões que é limitado lá, Sorocaba. Assim, a máquina está dentro da capacidade dela e tem que ser respeitada, não é Certo. mesmo? Como um Verdade. carro, é como um carro, qualquer veículo. Então, é assim que funciona. E Sorocaba está bem adiantado o turismo, a parte do turismo deles, porque é justamente lá o avanço de Sorocaba são umas pessoas fantásticas, né? O Billy, o Paulo Sérgio, o Eric, todos aqueles lá, uma pessoa muito dinâmica, eles têm
uma equipe lá de pessoas muito capacitada, que se esforçam lá, e o trecho que eles estão tá no projeto lá é um trecho que não é, assim, vamos dizer, não é tão vinculado ao Departamento Nacional, o DENIT, passa a ser um trecho particular ali da Votorantim. Então, aquele vínculo, o vínculo que eles têm ali, como o trecho perde-se o vínculo com o DENIT, é mais fácil a implementação do trem turístico. E em contrapartida, em Itapetininga, que nós fomos fazer, por exemplo, daqui até Morro do Alto, o turismo, então nós somos 100% vinculados ao DENIT. Nós vamos precisar da autorização do DENIT e outros órgãos, né? E além de fazer um projeto fica caro o projeto também, tá? Porque é feito um mapeamento de todo o trecho. O que você vai usar, qual a máquina você vai usar, os vagões. Então é feito esse mapeamento em todo o trecho. Como que estão esses dormentos? Vai ter que trocar dormentos, a bitola da rua, os trilhos estão bons, a bitola, tudo isso tem que ver. Então, o trem turístico é um passeio fantástico, mas é para poucos. Porque não é fácil você implementar por causa disso. Esse que eu estou te falando hoje, só para você ter uma autorização, esse trabalho, esse mapeamento aí daqui da Morro do Alto, ficaria, eu acredito que hoje ficaria uns R$ 30.000 só essa documentação. Então é só a partida, depois tem outros detalhes, né? Outros detalhes que nós temos que ver também. Além de recuperar todo o trecho. Então, o trem turístico, conforme eu falei para você, é muito interessante, mas não é para muitos, não. Tem que ter um apoio da iniciativa privada, né, para acontecer, né? Porque até em Jaguariúna você vê que aqueles restaurantes que tem lá, todos fazem parte vamos dizer assim, da equipe que mantém o trem turismo, né? Então tem que ter uma iniciativa privada também interessada também nisso, né? Só o poder público é difícil. Também tem isso também. Isso aí faz parte, né? Mas não é impossível. Não. Não é impossível. Mas tem que ter as pessoas com aquele foco, né? E Itapetininga, no momento, a Prefeitura Municipal de Itapetininga, o secretário de Cultura, o Beto Hungria, a prefeita Simone, em termos de ferrovia, de história, nós tivemos um avanço gigantesco. Porque o apoio que eles deram e uma indústria aqui, uma grande indústria aqui de Itapetininga, colaborou e nós conseguimos aqueles 2 vagões que você sabe, né? Nós temos 2 vagões aqui em Itapetininga. Sem querer entrar em polêmica, esses vagões já era para estar em algum lugar e ser utilizado, né? E por que está parado? Nesses vagões, foi feito todo esse trabalho, esses vagões, 2 vagões que foram conquistados, né? Lá na época, nós foi buscá-los lá na região de Bauru. Então, esses 2 vagões, com o apoio de Sorocaba também. Você vê como que envolve muitas pessoas? Que ano que foi esse vagão veio para cá? Então, esse vagão, na verdade, quando foi feito todo esse trâmite, autorização pelo DENIT também, o DENIT também tem que autorizar, é um transporte especial que vem pela rodovia. Que ano que veio para cá? Então, aí foi o ano retrasado, você lembra que o museu foi fechado? Então ele veio para Itapetininga em 2017, que ele veio de Bauru para cá? Não foi de 18. No dia 18 de maio, no dia 18 de maio de 2018, era o dia internacional para o clube, né? No dia 18 de maio de 2018, comemora-se o Dia Internacional do Museu. Entendi. No mundo. Justamente nesse dia, fecharam o museu. Esses vagões não tinha como colocar lá, portão fechado. E não dá nem para estender muito, porque o horário é curto. Aí o que aconteceu? Como um plano B, foi levado na garagem
da prefeitura no município, está lá, né? Mas a intenção nossa era colocá-los dentro do próprio museu, ali naquela área externa, né? E recuperar, que eu já tenho a própria pessoal de Sorocaba se prontifica a Sorocaba, a gente precisar assim, de recuperar o vagão, pintar, ou fazer ele como biblioteca, cinema, qualquer coisa assim, Sorocaba se prontifica a colaborar. Então, mas se existisse um empenho mesmo, o qual você falou aí, era para estar alguma. Bom, agora não podemos nem falar, porque nós estamos nessa época aqui de pandemia. Mas antes já era para estar acontecendo alguma coisa com esses vagões, né? Se existisse esse empenho, esse grande avanço, né, que foi citado, já era para estar feito alguma coisa com esse vagão. Então, vamos esperar passar a pandemia para ver o que acontece. O Jacozinho do Derac, ele está perguntando um negócio que também nós temos que esperar a pandemia passar, né? Quando o CASE vai ter uma reunião referente aos novos associados do CASE para que nós juntos poderemos deixar o CASE grande como ele sempre foi. Tudo que for projeto agora tem que esperar passar a pandemia, não, Carlos? Essa já é uma parte, o CASE, né? Que tem a presidente, tem lá o diretor esportivo. Já é a parte deles, né? Mas mesmo assim não é difícil de responder. O CASE, ele precisa ter uma estrutura mínima para você associar. Porque se você associar alguém hoje lá com a piscina, não tem piscina, o campo precisa colocar gramado novo e várias coisas, melhoramento lá, então precisa fazer esse melhoramento básico, depois você associar alguém. Porque quando você associa alguém, tem direitos e deveres, né? A pessoa paga, mas ela quer, eu quero dar um mergulho, mas não tem água lá, agora não dá. Então, é tudo uma sequência. Nós estamos hoje, no caso, a gente procura não deixar água na piscina por causa da dengue, né? Então, a gente faz isso. Aquele mato o mato ali, que se você for lá agora, o mato ali ao redor da piscina, foi arrancado tudo ali está limpinho. Depois de 12 anos foi limpada a piscina e esse mato lá, ficou lá 12 anos lá com o mato. Agora, os próprios vizinhos sabem que lá está limpo. Eles fizeram até abaixo-assinado anteriormente, né? Agora está limpo lá. Então, aquele mato maior nós tiramos. Então, assim, tem que fazer esse melhoramento básico e depois aí você pode ter associado, você tem que oferecer alguma coisa para ele também. Ele está pagando, ele tem direito. Então, essa é a situação. Mas eu acredito que nós caminhamos, né, para isso, tá? Caso voltar a origem dele, esportiva, cultural, isso é muito importante, né? Tem vários planos, a gente faz vários planos para que seja mais econômico, né? Que seja mais viável, uma quadra. Eu comentei com você, a quadra de areia é interessante, fazer um alongamento na pista de caminhada é interessante. O parquinho, nós temos uma ideia lá de colocar ele num outro lugar melhor lá, o parquinho, e ali faria um alongamento da pista de caminhada, uma coisa que você não demanda muito dinheiro, né? Então, para iniciar, para sair da inércia, né? Não tá fácil, mas a gente caminha para isso, Cícero. Apareceu um voluntário aqui, ó, o Toninho, Antônio Pedro Correia, confirme horário de atendimento e dias do museu e o que precisa de ajuda, né? Estão precisando de voluntário para ficar lá logo depois que passar a pandemia, né? Para receber os visitantes, ó. O Toninho já está se prontificando aí, já é uma boa, né? Assim, eu agradeço ao Toninho, que sempre esse lado esportivo, cultural, né? É muito importante essa pessoa ali no casa conosco. E a gente, conforme eu falei, eu menciono de novo, de 8 às 12 horas, de terça a sexta. Os outros dias, feriado, domingo, sábado, de acordo com a necessidade do grupo, né? Por exemplo, os escoteiros, o grupo de terceira idade, tem o CRAS e outros grupos, daí a gente adequa de acordo com a necessidade deles. O turista, às vezes vem turista de outro país,
eu já recebi pessoa da Inglaterra. Então, a gente atende um horário, basta comunica com a gente que a gente atende. Agora, a necessidade, agora, de acordo com as normas de saúde, nós vamos ver essa possibilidade de ter estagiário para ajudar a gente para ficar à tarde também. Tudo vai ser feito gradativamente, mas obedecendo os protocolos de saúde. Verdade. Você conhece o Ariosto? Ariosto Salvador Ariosto. Foi um grande craque do futebol de salão, Ariosto. São Miguel Arcanjo. Esse nome não é estranho, é sinal que foi mesmo. Foi isso que você falou. Não é estranho, não. E esse rapaz, ex-atleta, é um dos que teve o chute mais forte que eu vi no futebol de salão, esse moço aí. Lá de São Miguel Arcanjo, há uns 2 ou 3 anos eu estive lá em São Miguel e encontrei com o Ariosto lá. Muito obrigado por estar assistindo a gente aí, Ariosto. Deve estar lá em São Miguel. Confirme se está em São Miguel aí, que a gente fica contente quando tem pessoas de outras cidades nos assistindo, não é mesmo, Carlos? Muito bom isso. Muito bom. Você viu, ontem tem pessoal de longe que assistiu lá, o Tenente Antunes, né? Lá do Pará. Antes de ontem também, é muito bacana isso. É sinal que a live está caminhando, né, Cícero? Tá, devagarinho chega lá, né? Igual o caso. Agora, falar no caso, a doutora Lília pegou o caso praticamente em 2019, né? E o museu também, paralelo a esse entusiasmo do clube também, começou a crescer também, né, Carlos Eduardo? Aproveitando também a belíssima administração, né, da sua esposa, né? Porque daí ficou todo mundo entusiasmado, até os ex-casianos voltaram lá, não, Carlos Eduardo? Exatamente, voltou aqueles casianos raízes, depois teve aquele sucesso apesar da situação econômica apertada, mas conseguiu o futebol feminino ser campeão da Taça Record. Isso aí foi um feito, primeira vez na história de Itapetininga, né? Exato. Então, por causa disso aí também foi muito gratificante, muito importante para o clube e para a cidade também, né? E, obviamente, o caso ali já começou a sair daquela inércia, né? E o museu, juntamente, né? Paralelamente, lá, vamos ver lá, o Arioso está mandando um recado aqui, vamos ver lá, joguei, time de campo, tem foto na final da associação no Derac, mora em São Miguel. Um abraço aos amigos de São Miguel. Eu tenho muitos amigos em São Miguel, né? Eu, durante as corridas de rua aí, fiz uma amizade muito grande com o pessoal de São Miguel. E o Ariosto está aí representando São Miguel Arcanjo aí na nossa live de hoje, né? Pois é, Carlos Eduardo, vamos torcer que passe logo essa pandemia aí para nós nos reunirmos lá no CASE e também, né, lembrando aí o pessoal que o clube está aberto para todos que quiserem fazer a visitação, né, o Carlos Eduardo, principalmente no museu, que está bem arrumadinho, a Maria Fumaça para tirar as fotos com os troféus que o CASE ganhou, né, na Copa Record. E vamos torcer que passe logo para que isso possa acontecer, né, cara? Passe logo esse problema, né? Exatamente. Agora, nos próximos dias, ainda não podemos, pelo decreto do Estado, nós ainda não podemos abrir o museu, né? Pela quarentena. Então, nós não estamos nesse grupo de abertura. Mas em breve. Mas em breve vai estar aberto, sim, como já vai fazer 15 anos o museu, né? Então, ele vai reabrir, sim, normalmente, em breve. Ô, Carlos, para nós, assim, darmos uma informada para o pessoal que está assistindo, porque a gente depois vai verificar o número de visualizações, são bastante, né? Porque os nossos assuntos aqui prendem a atenção de quem começa a assistir e vai indo, né? Qual o material mais, fora a Maria Fumaça, evidente, qual o material mais, não sei, assim, de alto valor histórico que tem no museu hoje? Então, eu gostaria de responder, sabe? Sinceramente. Mas
para evitar que fique o foco na peça, eu acho melhor não falar qual que é. Eu não sei se Eu acho que é muito pessoal isso aí também, né? Não, não, a pergunta sua está correta. Mas é A muito sua... pessoal, porque eu, por exemplo, se eu fosse lá escolher a peça de maior valor, fora Maria Fumaça, aquele rádio lá, eu gosto de ficar olhando dele lá direto. Agora vai o outro não, lá e quer ver a mala, por exemplo. Mas é uma pergunta assim que até não, perguntei no seu modo de ver, né? não, a sua pergunta está correta. Só que se eu falar para você que o telefone vale X, então pode ser que outras pessoas, porra, vale tudo isso o telefone, mas poxa, Não, será que não? A eu gente acho que tem, assim, tem receio que, né, outras pessoas que, assim, mas não. então, Carlos, eu não soube formular a pergunta, então. Eu acho que assim, mais o valor histórico. Por isso que eu achei que é pessoal, porque você pega um rádio daquele, ele talvez para muitas pessoas não vale R$ 50, mas para outras, o valor histórico dele pode chegar a R$ 2.000, R$ 3.000. É isso que eu acho. É pessoal isso aí, né? Vai depender do modo que a pessoa enxerga aquele material. É por isso que eu perguntei assim, no seu modo de ver. De Aí, repente, aquele alicate que está lá, que para muitas pessoas não vale R$ 2, para você vale. É por isso que é nesse sentido que eu quis falar. exatamente, porque aí envolve muita cultura e educação. Por Exato. exemplo, para muitos, o CASE é como o Brasil lá de 1534. Muito. E para muitos, o museu é o índio que está lá em 1534. Então, para muitos, o que eles querem? Tirar o índio do museu e fatiar o clube como fizeram nas capitanias hereditárias. Então, Isso. tem pessoas desse nível. Pessoas desse nível. Agora, a sua pergunta, então, o que eu quero dizer é o teor de educação que a pessoa tem, o respeito que ele tem com o país, com as peças, né? A pessoa que quer fatiar, fazer aquilo lá, na pior das hipóteses, um tratado de Tordesilhas, é uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a cultura e nem com o país. Ele não ama o Brasil. Mas nós temos essas pessoas no nosso caminho. Então é difícil, né? Essas pessoas são difíceis, mas nós vamos superando aos poucos. E a maior parte são pessoas do bem. Por isso que nós estamos de pé, o museu, a história, a cidade, as 3 escolas. Já pensou se fosse mais pessoas do mal? Não teríamos nem as 3 escolas ali. Eles querem derrubar as 3 Seria escolas e fazer espigões ali, prédios, entendeu? Torre E Gêmea. é um capitalismo selvagem. Verdade. Derruba e faz prédio, derruba e faz prédio. Então, nós precisamos, Cícero, dos casianos raízes, dos netos dos casianos raízes, dos bisnetos, para preservar o clube. E para preservar o clube a tal modo que não deixe aquilo lá virar em prédio aquela área, porque aquilo lá é uma área nobre. Então a gente tem que lutar e manter a tradição do clube e fazer aquilo lá como se fosse vamos dizer, São Paulo não tem o Parque Ibirapuera? Maravilhoso, não é? Então, É. aqui, lógico, resguardado as proporções, o caso pode ser um Ibirapuera, mirim para nós, não tá bom? Para as outras gerações, por que nós vamos fazer prédio ali? Não tem sentido. Então, vamos tentar preservar a área verde, como o próprio bombeiro, os escoteiros mirim foram lá, plantaram essas plantas, o Márcio retirou elas, adubou elas. O Márcio, uma pessoa que colabora conosco, então, eu contei lá, só em termos de planta, foram movimentadas 200 mudas. Não parece. Se você contar ali na frente, entrar por dentro do clube, pode contar junto comigo. É incrível que chegamos a um conta de 200 plantas. O que vai acontecer? Daqui 5, 6 anos, vai ter pé de mamão dando mamões, lógico, né? Vai ter tutanos lá, passarinhos, uma área fantástica, não só para o ferroviário e para gerações, não é isso. Mas eu acho que aquilo ali tem que ser uma área
pessoa possa ir num domingo, num parque, por exemplo. Pode ter um campo society, se não for o profissional, se por A ou por B não for, que nós estamos torcendo para que tudo caminhe bem, mas se não, um campo society, uma quadra de areia, uma pista de caminhada que passa por um bosque, é maravilhoso. Então, nós precisamos ter isso daí para preservar aquela área, sabe? Não sou contra prédio, não. Eu não sou contra imobiliários que vão me procurar lá, vão nos procurar. Eu não sou contra. Mas já tem outros espaços para eles. Vamos deixar um pouco do verde, né? Já estão destruindo a Amazonas mesmo, né? Que é um crime que estão fazendo lá. Agora, quero acabar com tudo. Então, eu acho que a gente tem que batalhar e preservar o espacinho ali. Campos, né? Quantas, se você mesmo, o Cícero e outros ali, o Pedro Queiroz, o Antônio Correia, o Bianchi, quanta gente conosco ali, né? Que até a gente esquece de mencionar o nome que acompanha João Machado e outros tantos, Walter, e vai embora por aí, nomes, nos ajudam e para a gente manter isso daí, esse patrimônio que possa passar para outras gerações, para o próprio Itapingano ou outras pessoas. Vem uma pessoa de fora, como você conhece São Miguel, venha, você tem o prazer de levar num parque bonito. Ali o caso, por exemplo, transformar num parque bonito, né, com entrada gratuita, é muito bacana isso. Vi em várias cidades isso aí, e que não é um custo exorbitante, né, Cícero? Então, hoje mesmo já tem ali no caso ali, a gente vê pica-pau amarelo, tem outro vermelho, cabeça vermelha. Então já tem pássaros chegando ali já. Um laguinho ali próximo à máquina, ela tem peixes que comem larvas para não dar dengue, sabe? Então, está ficando. A gente vai trabalhando dentro dos nossos limites, né? Mas vai ficar bom. Então, a gente pensa muito nisso daí, no futuro, e manter aquela área, que é uma área fabulosa. E você sabe, né, eu frequento lá há 50 anos. Quando eu comecei a frequentar lá, a pessoa que mora, no caso, hoje era garotinha. O pai dela, eu conheço toda, eu vim ali desde aquele tempo ali. Então, a gente pegar e com outras intenções é uma traição muito grande. Então, vamos manter aquela área, preservar, vai vir outras pessoas que tenham um grau de sensibilidade de preservar aquele lugar ali, e a gente a Case vai ganhar, Itapetininga vai ganhar, toda a região vai ganhar, não é mesmo? Então, sua pergunta foi excelente, eu só desculpa não poder falar em reais, eu sei o valor, viu, Cícero? Não, reais até nem... só até me interessa, porque a gente não tem nem ideia dele, para poder analisar o valor que se vai dar, porque a gente não tem ideia. A gente citou mais o valor histórico. Mas está tudo bem. O caso está caminhando para cada dia ficar melhor. É lógico que em apenas um ano da diretoria da doutora Línia não dava para consertar tudo, né? As coisas têm que ir caminhando, né? Para fazendo uma coisa bem consciente. E tudo indica que tudo vai ficar melhor, se Deus quiser, esperando que passe logo essa situação que nós estamos vivendo. Carlos Eduardo, o tempo passa rapidinho. O que mais você queria falar para os nossos amigos, não só de Itapetininga, mas, vamos dizer assim, a todos que estão nos assistindo? Então, apesar dessa quarentena, né, aquela área ali externa do caso, quem quiser ir lá e conhecer, indo de máscara, conforme eu te falei, né, o plantio lá, pode ver, você mesmo, Cícero, nós já conversamos, né? Assim que for possível, você vai com máscara lá, tal, dentro dos protocolos, não é isso? Exato. Filmar lá. Então, a gente espera você lá, porque você vai ver, falar uma coisa, você vai ver lá em loco, né? Outra coisa, é verdade. A piscina estão fazendo o possível e tirar, conforme eu falei, aquele aspecto de abandono, nós fazemos o possível, né? Então, mas a tendência é melhorar cada vez mais e deixar aquela área lá uma área fantástica, sabe? Você sabe, né? O quanto foi difícil a conquista daquela área, né? Então, eu acho que preservar ela é um dever. Tá ótimo. Então, Carlos, avisando aí aos nossos
seguidores, né, vamos dizer assim, na internet, é assim que falam, né, que amanhã nós teremos uma entrevista com o Edevaldo, mas antes da entrevista com o Edevaldo, por 20 horas, nós vamos sortear 2 livros, né, um livro do Case 75 anos e o livro do Carlos Eduardo Santos. Amanhã, lá em torno de 8 horas, mais ou menos, nós vamos sortear 2 livros ao vivo aqui, ao vivo. Então, todos que curtiram tanto a transmissão com o jogador, o grande craque Carlos Alberto Garcia, do Londrina, aqueles que curtiram também as nossas lives de terça-feira, né? Olha, que eu não estou nem lembrando quem foi terça. Terça. Então, terça e a de quarta. E a de hoje. Então, todos que participaram, né, da nossas lives, curtiram, nós vamos relacionar e amanhã lá, se Deus quiser, lá por 8 horas da noite, ao vivo, nós vamos sortear 2 livros. Só para o Carlos dar uma dica do livro dele, o seu livro é o... Uma Casa para Casar. E coincidentemente, viu aí, eu estou vendo aí que tem esse amigo aí de São Miguel que está escrevendo sobre São Miguel Arcanjo também. Olha que importante isso aí. Olha lá, ele está terminando 3 livros de São Miguel. Você percebeu aí? A cultura atrai cultura, né? Então. Não, é importante isso aí, né? Bacana, né? E o Carlos Eduardo Silva já está de olho nos 3 livros dele, viu? Já, com certeza. Olha lá, já tá aqui, olha lá. O Ariosto tem um livro escrito onde tem personalidade de São Miguel. Tenho aqui no meu acervo, olha lá, o Carlos Eduardo Silva já tem um dos livros do Ariosto lá no acervo. E agora vai ter mais 3 em caminho aí. Então tá bom, Carlos, olha, passou rapidinho, já estamos aí com 1h12 de programa. Muito obrigado por essa explanação sobre o Museu Ferroviário. Com certeza nós vamos dar continuidade a esse trabalho, né, de trazer informações à noite através das nossas lives, né, do esporte, de clube, do museu, e futuramente vamos ter mais assuntos sobre o museu, não é isso mesmo, Carlos? Com certeza, Cícero. Acho que foi muito proveitoso, muito boas perguntas, eu gostei. Foram objetivas. Tentei ser o mais objetivo possível, mas tem coisa que eu não consigo, tá? Mas está muito bom, viu? Muito legal, Cícero. Nós vamos voltar a conversar mais vezes ainda, se Deus quiser que passe logo. Dia 1º de junho já vai começar uma primeira retomada, né? Com todos os cuidados necessários, né? E, se Deus quiser, devagarinho nós vamos voltar à vida normal aí. Provavelmente até o final do ano aí a gente já tenha um cenário melhor, né, Carlos Eduardo? Um grande abraço, muito obrigado. E amanhã nós vamos sortear então os 2 livros, do Case 75 anos e o seu, como que chama mesmo? Uma Casa para Casar. Uma Casa para Casar. Quase que deu casa, viu? Quase. Tentei, mas não consegui colocar a casa, tá bom? Mas valeu, né? Viu? Muito obrigado a todos aí, tá? Valeu, boa noite, Lília, boa noite a todos que nos acompanharam. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.